Pense por um instante. Um hospital abandonado em algum lugar do Japão. Corredores na penumbra, aquele cheiro de poeira, sabe? Uhum. Equipamentos médicos antigos cobertos de esquecimento. O único som é o vento numa janela quebrada. Dá para visualizar perfeitamente. Existe algo nesses lugares, né? Uma mistura de fascínio com um arrepio que prende a gente. E é exatamente esse universo que a gente vai desbravar hoje. Hospitais e sanatórios abandonados no Japão. Isso. E as histórias de assombração que parecem, tipo, brotar das paredes. A nossa base é uma reportagem investigativa fantástica. O nome é Assombrações e Feridas Sociais nos Hospícios do Japão. E é uma investigação de fôlego. A equipe viajou por 10 províncias, de Tóquio a Okinawa. Exato. Para entender não só as lendas, mas o que elas realmente significam. Então, a nossa missão aqui é essa: usar essas histórias de fantasmas como um mapa. Um mapa para descobrir o que elas contam sobre memória, trauma e umas feridas que a sociedade japonesa talvez preferisse esquecer. Ok, vamos mergulhar nisso. É uma ótima forma de começar porque a reportagem faz exatamente esse convite. Ela nos pega pela mão, sabe? Nos leva até esses lugares assustadores, Sim, mas aos poucos revela que o verdadeiro mistério não é se os fantasmas existem ou não. A grande questão é, por que essas histórias específicas nascem nesses lugares específicos? certo. Cada lenda, como a gente vai ver, funciona como uma chave. Uma chave para um cômodo trancado do passado. O foco não é o sobrenatural, é o que de profundamente humano ficou para trás. Gostei da ideia das chaves. Então vamos começar por elas, pelas histórias em si. A reportagem tem muitos exemplos, mas o primeiro que me chamou muito a atenção leva a gente para Tóquio, o hospital abandonado de Hatsudai. Bem no coração da metrópole. Isso. E as pessoas que exploram o lugar falam de coisas assim, de filme de terror, né? Ecos de passos, portas que batem, aquela sensação clássica de estar sendo observada. Mas a lenda que se formou ali é muito particular, né? E aí que a análise começa a ficar interessante. Não é uma lenda sobre um monstro ou algo violento. Não, a história é sobre uma enfermeira. Dizem que mesmo décadas depois de o hospital fechar, o espírito dela continua fazendo a ronda noturna. Não acredito. Sim, pelos corredores vazios, de lanterna na mão, para checar os pacientes. O que me intriga aqui é a natureza dessa assombração, sabe? Porque é uma lenda sobre cuidado, sobre dever e não sobre vingança ou terror. Essa é a pergunta central. O que é fascinante, e a reportagem aprofunda isso, é que a lenda da enfermeira não é sobre medo. É sobre uma rotina que foi, assim, violentamente quebrada. Uma rotina quebrada. Pense no propósito daquele lugar. Era um espaço de cuidado, de ciclos. A enfermeira, nesse imaginário, representa a persistência desse propósito, mesmo quando a estrutura física falhou, mesmo quando a instituição faliu e a sociedade virou as costas, né? Exatamente. O fantasma dela não é uma ameaça, é um eco do dever. É uma memória teimosa da função original daquele prédio, que se recusa a ser apagada pelo abandono. É quase uma história trágica. Uma história trágica, é uma ótima definição. É como se o espírito estivesse preso ao propósito, não ao lugar. Isso muda tudo. E se essa lenda em Tóquio fala de uma rotina quebrada pelo tempo, a próxima história é sobre uma quebra muito mais súbita e violenta. Vamos para Aizu, em Fukushima. E aqui o contexto é tudo. Não é um hospital que faliu nos anos 70 ou 80, é um lugar abandonado em 2011. Isso. Foi evacuado às pressas depois do terremoto e do tsunami. A imagem que a reportagem descreve é de um lugar congelado no tempo, no exato momento do desastre. E a lenda que surgiu ali é visceral. O que diz a lenda? Exploradores urbanos e moradores relatam ouvir vozes. Vozes que vêm de dentro das salas que foram inundadas. Nossa. E elas estão chamando por ajuda. A força do caso de Fukushima é que o trauma é coletivo e muito recente. Não é uma lenda de gerações, é uma ferida aberta. A dor da comunidade pelo tsunami ainda é extremamente viva. Faz todo sentido. Nesse contexto, a lenda não é só uma história de fantasma. Ela vira um canal para a comunidade expressar essa dor que não passa, esse grito que não foi ouvido no momento do desastre. As vozes no hospital são, então, as vozes da própria tragédia. Exato. E que ainda ecoam na memória de todos.
o trauma coletivo precisa de um lugar para morar, né? E o hospital se torna esse receptáculo. E isso me lembra um outro tipo de trauma, mais antigo, que a reportagem encontrou em Okinawa. Lá tem uma instalação médica abandonada que foi usada por militares americanos. Logo depois da Segunda Guerra Mundial. Nos anos 40, um período de ocupação, um trauma de natureza completamente diferente. Com certeza. E a lenda local reflete isso perfeitamente. Dizem que à noite, se você ficar em silêncio absoluto, consegue ouvir o som rítmico de botas militares marchando Marchando pelos corredores. pelos corredores de concreto. O som de soldados que, na lenda, nunca foram embora. É como se o trauma da guerra, da ocupação, tivesse se infiltrado nas paredes. E o som na marcha é essa memória auditiva tocando em loop, mais de 70 anos depois. Se a gente conecta esses 3 exemplos, a enfermeira em Tóquio, as vozes em Fukushima e os soldados em Okinawa, a gente começa a ver um padrão, né? Sim, um padrão claro. As histórias são diferentes, mas todas parecem nascer de uma interrupção, de algo que ficou sem um desfecho. E isso nos leva a uma pergunta mais prática que a reportagem investiga. Por que existem tantos hospitais abandonados no Japão, para começo de conversa? Essa foi uma parte da reportagem que me surpreendeu. Eu achava que eram casos isolados, mas o texto explica que existe um contexto histórico, econômico. Sim, não é um acidente. A investigação aponta para o boom da construção de hospitais e clínicas no Japão do pós-guerra. Havia um otimismo, um crescimento. Uma modernização do país. Construíram hospitais em todo lugar, até em áreas mais rurais. O problema é que a sociedade e a economia japonesas mudaram muito rápido. E aí entram as reformas no sistema de saúde que a reportagem menciona. Que tipo de reformas foram essas? Corte de verbas, privatização? Principalmente uma mudança de modelo. O sistema começou a se centralizar em hospitais maiores, mais modernos, nos grandes centros urbanos. E, ao mesmo tempo, a população do Japão começou a envelhecer e a diminuir, especialmente no interior. Entendi. Aquelas clínicas menores, muitas de saúde mental ou para doenças como tuberculose, se tornaram inviáveis. Não conseguiam competir, perderam verbas e, uma a uma, foram fechando. E o que a reportagem destaca é a prática da época, que não era demolir. Era mais barato simplesmente trancar a porta, desligar a energia e ir embora. Deixando tudo para trás. Exatamente. O resultado é esse exército de cascas de memória espalhadas pelo país. Essa é a origem física dos lugares. E uma vez que esses prédios vazios existem, com todo o equipamento, os prontuários, as camas, eles viram telas em branco perfeitas. Telas em branco para as projeções e medos da comunidade. Essa ideia é ótima, porque temos os prédios, que é a parte física, e aí a cultura japonesa entra como o software perfeito para que as lendas rodem, certo? Um solo cultural extremamente fértil. A reportagem fala muito das crenças shintoístas e budistas. A ideia dos espíritos, os yurei, que podem ficar presos a um lugar por causa de uma morte violenta ou de um sentimento forte que não foi resolvido? Exato. E um hospital não é um prédio qualquer. É um lugar de emoções extremas. Nascimento, morte, dor, cura, desespero. Tudo junto. Quando um ciclo desses é interrompido de forma abrupta, sem os rituais de encerramento que são importantes na cultura japonesa, a crença é que essas energias, essas memórias, ficam presas ali. Que a investigação dá o seu passo mais importante, conectando tudo isso à sua tese central. Que é a ideia do verdadeiro fantasma, a ferida social. Quer dizer, as lendas não são só histórias de terror. Elas são sintomas de algo bem mais profundo. Precisamente. A reportagem argumenta de forma muito convincente que o paranormal funciona como uma lente de aumento. Ele pega questões sociais complexas, dolorosas, e transforma numa narrativa que todo mundo consegue entender e sentir. Em uma história de fantasma. Como no caso da negligência institucional. Exatamente. A fonte cita o caso de um antigo hospital psiquiátrico em Kanagawa. Ele foi fechado às pressas nos anos 80 depois de um escândalo de maus tratos, condições desumanas. E a lenda local qual é? A lenda é que os pacientes nunca saíram de lá. Dizem que dá para ouvir lamentos e sussurros nos antigos pavilhões. Nossa. A história de fantasma, nesse caso, é um memorial vivo para o abuso que aconteceu ali.
Ela se recusa a deixar que o esquecimento apague o que aqueles pacientes sofreram. Impressionante! E tem um outro exemplo, de Kyoto. Uma clínica de saúde mental abandonada nos anos 70 por superlotação e falta de verbas. Essa história é muito poderosa. Essa me marcou muito. Além da que, à noite, vultos de pacientes são vistos vagando pelas colinas ao redor da clínica, pedindo aos carros que passam para lhes dar alta. É de uma tristeza imensa. O pedido de alta que nunca veio em vida, negado pela burocracia ou pelo abandono, continua ecoando através da lenda, décadas depois. É de arrepiar por um motivo totalmente diferente. Não é um arrepio de medo, é um arrepio de empatia, de profunda tristeza. O fantasma aqui é a personificação de um sistema que falhou com as pessoas mais vulneráveis. E a reportagem vai além, né? Explora a injustiça social, tem a história da ala hospitalar em Chiba. Sim, a da mulher internada injustamente pela família nos anos 60. Exato. A história diz que o espírito dela ainda grita durante a noite, um grito de protesto. É como se o prédio virasse um monumento àquela injustiça. Enquanto ele estiver de pé, a história dela, mesmo como lenda, não vai ser esquecida. Isso levanta uma questão importante que a reportagem propõe. Como as injustiças, quando não são reparadas oficialmente, persistem simbolicamente. A lenda vira ao Tribunal da Memória Popular, o grito daquele espírito é um protesto que o tempo não consegue silenciar. E por fim, tem o tema do trauma puro, né? O caso do pavilhão em Eiichi. O que foi devastado por incêndio em 1992. Vários pacientes morreram porque não conseguiram escapar. Uma tragédia real documentada. E o que a lenda adicionou a isso? O local nunca foi reconstruído. Ficou em escombros. E a lenda local fala de sombras que se movem muito rápido entre as ruínas carbonizadas, principalmente ao entardecer. É uma metáfora visual perfeita. Completamente. As sombras são a memória do trauma. A mancha que o fogo deixou não só na estrutura, mas na psique da comunidade. É a memória de um evento terrível que se recusa a desaparecer. Então, se a gente junta tudo isso, negligência em Kanagawa, abandono em Kyoto, injustiça em Chiba, trauma em Aichi, fica muito claro. O que tudo isso significa é que cada história de fantasma é, na verdade, um arquivo. Um arquivo não oficial. Isso, um registro de uma dor que não foi ouvida, de uma vida que foi descartada. A conclusão da reportagem é quase um soco no estômago. O que assombra esses lugares não são espíritos do além, são as memórias muito reais das pessoas silenciadas em vida. E essa é a grande virada da investigação. Ela nos força a olhar para essas lendas não como entretenimento, mas como documentos sociais. O medo que a gente sente ao ouvir essas histórias talvez não seja do sobrenatural. Talvez seja um desconforto com a nossa própria capacidade, como sociedade, de abandonar, de esquecer. Exato. O fantasma reflete uma falha nossa, não uma anomalia do universo. É uma perspectiva que muda tudo. A gente começou com a imagem clássica de um hospital assombrado e terminou encarando verdades muito concretas sobre como a sociedade lida com sua história, com a saúde mental, com seus vulneráveis. A reportagem deixa claro que explorar esses lugares é menos sobre caçar assombrações e mais sobre escavar verdades que o tempo não conseguiu enterrar. Sem dúvida. E para fechar, a reportagem nos deixa com um pensamento final, que eu acho que vale muito a pena. Ela mostra como esses espaços no Japão se tornam, sem querer, monumentos a esses traumas sociais. Memoriais que ninguém planejou construir. Exatamente. E isso nos leva a pensar. Se os fantasmas desses lugares são os ecos de histórias não resolvidas e problemas sociais ignorados, que fantasmas, que memórias coletivas, que injustiças silenciosas assombram os espaços esquecidos em nossas próprias comunidades? Quais são os prédios abandonados perto de nós e que histórias eles estariam nos contando se a gente parasse para ouvir?